Se as calçadas esburacadas e mal planejadas são ruins para você que está caminhando sozinho, imagina para quem precisa empurrar um carrinho de criança. Uma criança não, duas. Como pensar uma cidade que contemple as mães e as necessidades das mulheres que cumprem diversos papéis, que trabalham em casa ou fora dela e que precisam se deslocar pelos espaços da cidade cumprindo uma rotina intensa? Esse é o tema do Betoneira de hoje. A atriz Marta Nuil é a nossa convidada de hoje. Marta transita pelo teatro, cinema, séries e televisão e fala sobre maternidade real, abordando as alegrias e os perrengues, muitos. Além disso, ela escreve, produz, foi filmar na Rússia e concebeu e montou seu último espetáculo a partir de manuscritos inéditos da Patrícia Galvão, a Pagu, ícone modernista. Marta, seja super bem-vinda ao Betoneira. Obrigada, gente. Obrigado, querida. Primeiro dia que que estação predileta. Predileta, agora vai. Bom, já emendando, Marta, não é novidade que as cidades não são muito convidativas para as mulheres e mães, né? Calçada não funciona, tem buraco, o urbanismo não cuida muito bem das pessoas em geral e principalmente as mulheres e mães que têm uma rotina, principalmente na periferia, onde mulheres têm uma jornada de trabalhar, levar filho na escola, fazer comida, cuidar do marido, quando tem, né? Então, eu queria que você conversasse um pouquinho como é que é a tua você como mãe de gêmeos, né? O Max e o Ben, como que é a tua rotina e como você vê, como você enxerga a cidade, o parquinho, na hora de ir no parquinho, de fazer compra, de levar filho na escola e conciliar com tua vida de atriz, como é que é isso? Como é que você enxerga a cidade? Então, foi engraçado você falar a coisa do carrinho, porque assim, o carrinho de gêmeos é muito diferente do carrinho... Sim, carrinho single. Na frente do outro. Não, é diferente em tudo, assim, um carrinho de bebê único, você até pega uma escada rolante, você até... O carrinho de gêmeos a gente brinca que é uma espaçonave, né? Porque ele é dois... Porque ele é pesado, ele é grande, eu me lembro assim, perfeitamente, a primeira vez que eu saí com o carrinho, os bebês tinham acho que 2, 3 semanas e eu resolvi ir no parque em Buenos Aires, que não é praça, né? Mas... Já foi uma praça. Já foi de praça, Buenos Aires, agora é parque. E aí eu saí com a Thaís, que era babá dos meninos na época, que me ajudava, amamentando, saí no horário de intervalo. E a gente saiu pela garagem, porque já na saída do prédio já é uma escadinha, né? Então a gente saiu. E foi a primeira vez que eu falei, mobilidade já vou ter que sair sempre pela garagem. Tudo bem também, né? Que bom que tem. E eu me lembro que a gente foi, e assim, parecia que eu tava indo assim, pra guerra. Eu falei, Thaís, você pega na frente, eu pego atrás, aquelas coisas delicadíssimas que são recém-nascidos. Falei, vamos até a praça, eu vou andar e você vai ficar no sol com os bebês. Esse era o plano. Bom, na primeira saída que a gente deu, assim, o carro, na primeira pedra, tinha uma pedra pra cima, assim, sei lá o que era. Ele fez assim. Não. Já deixei bebê cair, como você viu na peça. Mas não foi... Eu também já deixei meu filho cair. Aí, assim, na primeira pedra, que tinha um desnível, assim, na calçada, assim, um rally, né? Sim. Não é uma ida ao parque, é um rally. Um o negócio virou e eu desvirei e pensei assim, nunca vou poder sair sozinha com eles. Sempre vou ter que sair com alguém. E um bom tempo eu fiquei com essa sensação de que eu não podia dirigir aquele carrinho sozinha. Ele é muito grande, ele não tem estabilidade. Ele é bem organizado o carrinho, assim, não é tão grande. As ruas que são cagadas. São lado a lado ou ficam uma na frente da outra? O meu é um na frente e outro atrás. Mas tem carrinhos que são lado a lado. Também. Que também deve... Mas que eu acho mais fácil lidar com o peso da espaçonave do que com a largura do... Não sei, tem muita gente que prefere o lado a lado também. Então, e aí durante muito tempo, que era assim, você sair com 2 bebês, botar eles no carro, era também uma guerra. Então eu falava assim, vamos em lugares a pé. Que a gente
Pode que a gente andar, não pode ir a precisa pé, não cuidar do precisa carro. fazer a operação de botar 2 bebês naquelas cadeirinhas que só para travar a cadeirinha já era assim, tinha que ter um manual, entendeu? E você tá sem dormir, né? Todo aquele... Você não tá não pode controlar máquinas pesadas. Então, assim, e aí eu comecei a andar muito pelo bairro com eles. E é um rally até hoje. Ainda uso muito o carrinho, eles estão com 2 anos e pouco. Ainda uso porque não dá pra sair na rua com 2. Sim. Eles saem correndo. Com 1 acho que até dá. Né? Com 2 realmente não dá. Então, fui muito quando eles começaram a escola. Comecei a ir com o carrinho, mas era também muito difícil. Então, passei a ir de carro. Mas vou muito ali em volta. A gente passeia muito pelo bairro. Mas como você mesmo disse, é uma operação. Assim, É uma operação, zero é complicado. assim. E aquela coisa, você empurra o carrinho pra cima pra ele entrar na calçada, porque ele bate, enfim, não tem... A gente fica imaginando a calçada como um elemento que é o fluxo. Depois também subir dentro de um ônibus. Tem gente que não tem carro, vai de ônibus. Como que Nossa, sobe essa dentro de um ônibus com 2 crianças? Não fui ainda. Ou até uma pessoa que tem algum problema de locomoção. Assim, é muito falta de planejamento, né? A cidade, ela precisa ser mais friendly, ser mais afetiva com as pessoas que andam. Tá? A calçada é ruim, subir no ônibus é ruim, as linhas de ônibus são precárias. E a gente tá falando ainda de um bairro privilegiado, né? Central. Quando a gente passa para a periferia, às vezes nem calçada tem. As calçadas são cobertas de vegetação, ou muito diminutas, ou tem um poste na frente, ou nem tem calçada. Então é muito complicada a situação. A gente está falando com você, mulher, mãe, que lida com isso. Porque assim, a gente observa isso e gostaria que isso tivesse alguma repercussão, porque é muito complicado essa questão de andar, de caminhar, de caminhabilidade na cidade de São Paulo. Né? Agora, Marta, com essas experiências, você pensa em alguma coisa do tipo assim, putz, mudando isto e isto, isso resolvi? Ou quais seriam pontos que você enxerga assim as maiores dificuldades que você enfrenta no dia a dia? Na cidade? Tipo, nesse enfrentamento do espaço público mesmo, sair de casa, o que poderia ser melhor? Eu acho que é uma coisas. solução. Eu não sei se tem as soluções rápidas assim, porque é tudo muito difícil, né? Não vejo muito assim. Qual que, né? Tipo, Mas você, que é um arquiteto, um Exato, profissional. Eu fico pensando que só para que as soluções, e aí, sei lá, um dos primeiros episódios que a gente gravou do Betoneira, a gente gravou baseado num livro de uma inglesa que ela estuda essas coisas de como o urbanismo e a cidade é pensado por homens e para homens, né? Passa batido alguma situação que pensa na mulher. Talvez é um pouco isso que a gente tá colocando a questão, né? Por exemplo... A mulher que vai na feira também, né? A mulher que é muito mais... carrega essa sacola. Porque assim, o homem, principalmente o homem cis, branco, ele sai para trabalhar e independente da condição da mulher, ela que vai ter o ônus e o trampo de levar a criança na escola, de pensar que vai ter que passar no supermercado, fazer compra, de pensar depois que vai ter que fazer, pensar pelo menos como é que é o dia a dia da casa e trabalhar. E contribuir igualmente para o orçamento da casa. Tá? Exatamente. Eu falei tanto isso. Não é remunerada. Não é remunerada. Eu falei tanto isso na peça, xinguei tanto o Luiz, coitado, na minha peça, que ele passou, que a gente começou a equalizar melhor, viu? Assim, foi uma lavagem cerebral que eu fiz nele, assim, que ainda recai sobre mim, mas eu acho que está funcionando. Porque assim, urbanismo pensado basicamente no homem, o homem vai de carro para o trabalho dele ou vai logo cedo, e toda essa circulação que a mulher precisa fazer com o filho ou talvez com uma mãe idosa também que são esse caminho, esse urbanismo do cuidado de como ela conduz. Ela passa por calçada esburacada, passa por situações que a cidade não está pensando nesse trajeto.
Eu acho que se a cidade pensasse nisso, as pessoas andariam muito mais a pé, né? Exatamente. E o trânsito realmente melhoraria. Eu pego o carro para ir em lugares que eu muitas vezes não precisaria. Sim. Então, como às vezes o mercado, ou... Isso sem a gente falar nesses bairros que são mais afastados, tipo Alphaville, que a pessoa necessita do carro para fazer qualquer coisa, esses grandes condomínios fechados, que é um horror. A cidade ainda, apesar de todas as discussões, ela é muito ainda pensada no carro, ela é muito rodoviarista, ela é muito pensada no cara pegar o carro, ir por uma rua e acessar um lugar. E o caminho de andar, né, de você poder circular, ele é preterido, né? Ninguém cuida. E também essa coisa de... Eu lembro que nesse episódio a gente falava que a mulher que... Esses testes de bater o carro vem, brum, tem um manequim que bate numa parede. O manequim é baseado no corpo masculino. É baseado no corpo masculino, não tem peito, que... não tem nada. E assim, tudo isso é feito por homens para homens. Assim, a mulher, ela fica... Teste de remédio... Não dão para a mulher simplesmente fazer teste de remédio porque ela menstrua. Não, a própria mamografia, né? Assim, todo mundo fala que se fosse foi realmente são os médicos homens que bolaram se fosse uma mulher. Quase uma sessão de tortura. E tem toda, assim, isso já foi muito falado, não é nenhuma novidade, né? Mas a questão do parto também, da posição de parto, que era a mulher paria em pé, né? De cócoras, até que... Sim. Acho que Luís XV, Luís XIV quis ver o parto do filho, botou uma mulher numa cama. Numa cama. E aí, pra ele ver. E aí, então todas as mulheres vão parir na cama. Enfim, você sabe que você me perguntou de soluções, eu tenho certeza que hoje à meia-noite... Você vai eu vou ter uma ideia genial e vou falar, puta, que ódio que eu não falei naquela hora. A gente pode pôr um excerto depois. Eu mando um WhatsApp. Mas você lembra meia-noite mandou Não, mas eu pergunto até essas coisas porque, assim, às vezes a gente nota no nosso dia a dia, tipo, né? Por exemplo, eu não tenho filhos, mas tenho cachorro. Que, pronto, é uma coisa que me fez olhar para a cidade de maneiras tão diferentes também, tipo, quando você para no semáforo, até o tempo do semáforo, como demora para o pedestre, e você está, às vezes, prestando 500 atenções. Você com 2 na rua... Você está prestando atenção, os radares estão 500 mais, né? Sim. Não, e lá na esquina de casa tem uma esquina que a ciclovia, ela é na outra mão do que a rua. Então... É uma mão inglesa, né? Me dá um pânico, assim, que o carrinho, eu sempre acho que eu vou ser atropelada de alguma forma. De um lado assim, né? vem. O pedestre sempre sofre, né? Porque ele está sempre numa condição... Meio que é o cocô do cavalo do bandido. Então, o carro... Você sabe que outro dia eu estava na frente da escola das crianças, que tem uma faixa, né, gente? Sim. É uma faixa de pedestres na frente de uma escola. É uma escola pública. Em seguida tem uma outra escola, que é uma escola particular. São 2 escolas no mesmo quarteirão. Cara, outro dia eu estava com 2 bebês atravessando a rua. Eu estava sozinha, de 2 anos, na coisa da faixa... E o cara, eles aceleram. Eu fiz uma coisa que eu sempre rio quando as pessoas fazem, mas eu não aguentei. Eu falei assim, aqui tem uma escola, é uma faixa, assim, aí todo mundo aplaudiu. Nós viramos essas pessoas. Eu comecei a gritar com o cara, assim, sabe quando você quer bater no carro do cara? E barraqueira mesmo, assim, como é que a pessoa faz isso? Você com 2 bebês... O cara tá vendo um monte de gente saindo, de pipoqueiro, não sei o quê. Tudo, tipo, o ambiente completo ali, ele tá num videogame, parece. Exato. Surreal, né? Isso, eu percebi que durante a pandemia e também durante o governo do Inominável, que derrubou uma série de regras que tinham estabelecidos em relação a trânsito, porque ele deve achar que... para a motociata dele era... Piorou muito essa questão. As pessoas, principalmente os homens com carrão, ficaram empoderados e aceleram e quer avançar, quer estar armado, essas coisas. Mas os pedestres são bem ferrados mesmo, né? Sim. E toda vez que eu paro... Porque assim, é meio obrigação da gente parar na faixa, né? Sim. Mas o pedestre, ele tá tão em pânico... que ele está confirmando 500 vezes. Ele fica assim, será que ele está sendo gentil mesmo comigo, né? Exatamente. O cara está viajando. E o Luiz, meu marido, ele sempre, para avisar pro pedestre passar, ele faz esse gesto, né? Sim. E eu sempre falo assim, para de fazer esse gesto, porque parece que você tá apressando o pobre do pedestre. Então, assim, e ele falou, mas como é que eu faço? Eu faço assim.
É um direcionamento bacana aí. Porque, cara, é muito escroto você. É um tá direito nervoso. do cara passar e você ainda apressa ele. E é isso, né? E você ainda tem que agradecer. Porque se o cara te dá passagem e você não faz assim, Você é um amor. você é um mal educado, assim. Tipo, mal agradecido. Não agradecer o que eu engraçado parei, isso. né? É uma obrigação, né? Total. Falando um pouquinho, né, da questão de mobilidade, Marta, queria que você falasse assim, como é que foi passar a experiência da gestação e da maternidade na pandemia, onde sei lá, a mobilidade estava muito comprometida, não está todo mundo meio dentro de casa, né? Conta pra gente um pouquinho e de que maneira que isso depois terminado, melhorado um pouco a situação da pandemia, você pôde sair na rua e passear mais. Então, eu fui uma grávida que andou muito, né? Sim. Então, eu saí para andar todos os dias da pandemia Que ótimo. na rua, né? E era difícil, porque eu andava de máscara, o que também não era... Muitas vezes não era necessário, porque não tinha ninguém na rua. Você não cruzava com espaço nenhum aberto. ser humano. A gente punha quase como punha e depois nem se perguntava. Aí eu ficava, aquela barriga crescendo, né? E eu andando com aquela máscara que sufoca, né? Sim. A gente esqueceu agora um pouco, né? Mas Nossa, assim, total, mas era você fica convivendo com o próprio hálito ali, por mais que seja... Não, isso foca mesmo, É né? sufocante, Ainda mais com a quando você tá barriga, andando. e eu saía para andar, sei lá, 5 vezes por semana, assim. Sim. Então, a minha gravidez teve muito esse ponto de vista da pedestre. Ficava muito na praça, em volta da praça, mas uma hora eu comecei a... Vai até o Minhocão, volta, vai até a Paulista, volta. Então, andei muito pela cidade vazia, né? Nunca vazia, né? Muita gente andando, moradores de rua e às vezes dava um negócio vermelho, alerta vermelho, então ficava todo mundo em casa. Depois ficava... Mas eu Eu também tentei via não muita enlouquecer muito com a pandemia, no sentido de não entrar no pânico da gravidez pandêmica. Então eu tocava a minha vida. Quando podia ir em lugares eu ia. Mas foi muito solitário, né? Principalmente porque você na gestação pode usufruir de tanta gentileza. As pessoas no mundo se comovem com poucas coisas, né? Mas com grávida, exatamente. assim, você pode chegar com uma bala, com ferimento, assim, morrendo, que as pessoas não vão se comover tanto com uma barriga de grávida. Então, E ainda assim, uma barriga de grávida de gêmeos. Né? Enorme. Cara, e assim, eu falava, eu queria tanto usufruir Você não dessa usou esse gentileza. Que é uma card. gentileza mesmo, as pessoas têm uma parada, assim, muito menos com a mãe depois, né? Sim. Com a mãe incomoda, aquelas crianças criança gritando no restaurante. mas a grávida tem a coisa da Virgem Maria, né? Então tem um negócio. Que assim. ótimo, isso eu não Eu fiquei arrasada de não usufruir desses privilégios, direitos, né? Privilégios e mimos. E me lembro também que eu fiquei um pouco arrasada porque eu tinha acabado de lançar uma série que estava em TV aberta. Sei. E eu fiz poucos trabalhos em TV aberta, fiz muita série, muito cinema, mas... E das poucas vezes que eu saía, as pessoas me reconheciam, eu falava, caraca... Poder Que que ótimo, tem isso né? aqui, olha... Pô, que pena que eu não tô saindo mais. Eu ia poder usufruir não só do privilégio da gravidez, como um pouco da minha fama em TV aberta. Enfim, e senti muita falta dos amigos também na minha gestação, assim. O chá de bebê, o chá de fralda foi um drama, que eu queria fazer um chá de fralda. E as minhas amigas falavam, não, é um perigo. Aí eu inventei de fazer um drive-thru de fralda. Enfim, tudo era um drama, né? Sim. E eu, Você ainda na condição e de eu grávida, com uma né? coragem louca de viver. O meu avô morreu, eu grávida, e ele estava na ala do hospital. Ele não morreu de Covid, mas ele estava na ala de Covid. E o meu avô era uma grande paixão da minha vida. E eu me lembro que meu tio, assim, falou, olha... Conversei com o diretor do hospital, a gente vai deixar entrar algumas pessoas para ver o corpo, para despedir. E eu, meio já com barriga e tal, e todo mundo falou, você não vai, né? Vou. Grávida na ala do Covid. Eu falei assim, não, eu não vou suportar não despedir dele, eu vou. Sim. Aí botei assim, parecia uma astronauta. Então, tem uma coragem meio de viver assim, né? Você fica com um pouco com essa aura de que você acha que também... Acho que tem a grávida panicada, mas acho que tem a grávida também que fica meio nada vai acontecer comigo. Também Eu fiquei oscilando entre uma coisa e outra. Sim. Mas deve ter sido uma experiência
linda, mas linda, porém um pouco limitada, né? Porque tudo isso que você falou, né? Você quer muito estar com as pessoas e é um pouco um fim de ciclo, né? Ter filho, assim, principalmente acho que os primeiros no meu caso, né? Você quer meio se despedir, assim, encontrar as pessoas e festejar, porque depois você vai ficar uns bons 6 meses longe de tudo. Sim, os bons 3 anos longe de tudo. E aí não foi possível, né? Sim. Ai. Falando em criança e infância, a sua infância foi em Paris, parte da sua infância foi em Paris. A gente queria saber um pouquinho o que você traz de memórias desse período, tipo, como que foi, você tem essas memórias de vivenciar uma cidade, como é a cidade de Paris, e se isso influencia hoje em como você vê a cidade e até como no seu trabalho. É engraçado essa coisa, né? Porque dizem que os primeiros anos são muito, muito marcantes, né? Na vida, assim. Eu não sei, a gente sempre volta para a primeira infância, né? De alguma forma, assim. Os poetas, os escritores, a gente, ou a pessoa quando está morrendo, volta para... É um lugar, assim, que constrói a gente, né? E até quando eu também fiquei grávida, eu pesquisei que realmente o que você faz com aqueles seres humanos que não vão lembrar de nada, mas é o que vai constituir toda a base emocional deles, né? Então, assim, a minha primeira infância foi em Paris, de 1 aos 5 anos. Então, assim, é uma cidade que quando eu chego, faz tempo que eu não vou, mas é como se eu voltasse para minha casa. Tem uma memória afetiva. Eu falo assim, como é que eu fiquei tanto tempo sem vir? Só que a minha casa é o Brasil, óbvio, mas é uma outra casa. E eu tenho lembranças da paisagem, tenho lembrança do gelo em volta das árvores, do gelo sujo. Tenho lembranças terríveis da creche francesa, que é uma instituição hoje super... É uma instituição forte, assim, que são creches de bairro, assim, que os pais deixam os filhos a partir de 6 meses. Assim. Sim. E são muito... como é que fala? Quando querem muito, são muito... Enérgicos, não? Não. Disputadas. São lugares muito disputados, né? Sim. Eu estava lendo um livro um dia também que diz que assim, a pessoa engravida já começa a levar bombom para a diretora da creche para conseguir uma vaga na creche do bairro. Porque não tem essa coisa muito de babá, né? Na França, na Europa, as pessoas 6 meses, acabou a licença maternidade e deixa na creche. Então eu frequentava a creche francesa, mas era a educação francesa dos anos 80, que os professores batiam nos alunos, né? Tinha uma coisa bem... que claro que mudou completamente hoje. Então eu tenho muita lembrança dessa creche, tenho lembrança muito das paisagens, das balas francesas, que eram aquelas balas de morango, assim, do teatro. Tinha uma relação com o teatro, minha mãe... Porque assim, meu pai estudava, estava fazendo uma bolsa de... um doutorado, eu acho, no Instituto Pasteur, ele é médico. Então ele tinha uma bolsa, eu me lembro que minha mãe falava, assim, que eu lembro até hoje que era uma bolsa de $500. Sim, era uma coisa... e era isso. Sim. Então, assim, a gente tinha uma vida muito módica, assim, apesar da minha mãe vir de uma família mais privilegiada, tal. Lá era uma coisa, né? Espartana. Bem espartana. Minha mãe disse que ficou 4 anos sem comprar uma peça de roupa. E o que nós mulheres sabemos que é bem difícil. Complicado, né? Então, só que Paris tem essa coisa maravilhosa da programação cultural gratuita, né? Então tem teatro, tem coral na igreja, tem os parques, então minha mãe ia em tudo comigo, assim, e a gente ia muito ao teatro. Então eu lembro muito das primeiras experiências teatrais serem isso na já te França. acendeu. Já podia ter. Que legal. E assim, tem a coisa com a língua, né, que eu falo realmente francês, vou falar tudo mal agora se começar a falar, mas é uma língua quase que uma segunda língua. Segunda língua, sim. Então, é muito forte pra mim, assim. E sou apaixonada pela cidade, assim. Toda vez que eu compro uma passagem, eu falo assim, eu deveria conhecer um país novo, né? Nós vamos aproveitar aqui. Nossa, você estava falando dessa experiência, eu lembrei de 2 coisas legais que tem a ver. Meu sócio, ele também viveu, o filho dele nasceu em Paris, ele morava lá, passou 7 anos lá, e ele levava numa creche. Ele conta essa história de levar bombom, de ter que negociar, porque é difícil. Era uma escolinha, uma creche em Montmartre.
E ele ia lá, tinha alguns amigos brasileiros e teve toda essa história. Então eu acompanhei com ele me contando essa história, realmente é... Eu li essa história naquele best-seller francês, Crianças Francesas Não Fazem Manha, que é uma americana em Paris. E aí ela conta a disputa para conseguir a creche, que aí tinha reuniões de pais na creche para discutir o cardápio, se ia ter queijo gorgonzola na salada ou não, entendeu? Então, tipo... eu adorei, porque eu falei, caraca, eu frequentava essa creche né, do ponto de vista da bebê. Olha, talvez as visitas aí ao Parque Buenos Aires também possam trazer um pouquinho, porque é projeto de um paisagista francês, do Beauvoir, não, né? é super europeu, né? Eu adoro, assim, passear lá, assim, não porque seja europeu, mas eu acho super bonito, é familiar, tem aquela fonte que nunca tem água, né? E sempre tem a placa, não entra na fonte. Eu nunca vi ninguém dentro da fonte. Exatamente. E eu acho uma sacanagem não botarem água. Tem a Praça das Mães, onde são proibidos cães. Então você vai, não pode, então rola um Frequentei muito a Praça das Mães, com que na verdade é das pessoas que querem tomar sol, tirar a camisa, dos homens que podem tirar a camisa para tomar sol, né? Das mulheres não. E agora eu tô mais na área do parquinho. Desceu só um pouquinho ali, que é um parcão. Que é muito legal. Mas tá, falando ainda dessa coisa de memória afetiva, ela foi uma grande ativista das questões dos deficientes visuais, tem o Instituto Dorina Naumur, que fica até aqui na Barra Funda, né? Não, fica lá na Vila Mariana. Na Vila Mariana, tá. Como é que foi a tua relação com ela e de que maneira isso influenciou na tua carreira, na tua vida? A gente está falando aqui de perrengue de andar em calçada para mães grávidas. Imagina para quem tem deficiência visual, né? Como é que foi você acompanhar isso e isso influenciou de alguma maneira a tua vida? Conta um pouquinho pra gente. Olha, minha avó foi uma grande companheira, minhas duas avós, né? Eu tenho uma avó que está viva, que eu vou falar dela daqui a pouco, porque ela é neta de um arquiteto importante para a cidade. Mas a minha avó Dorina, ela foi minha grande companheira, assim, ou eu fui grande companheira dela. Ela usava bengala, né? Ela nunca usou cão-guia. Ela sempre usou bengala, mas pouquíssimas vezes eu vi ela andar pela cidade com a bengala, porque... é difícil, né? Sim. Se é difícil para mim que sou vidente, imagine para quem tem deficiência visual. Bom, toda vez que eu vejo um cego... Eu falo cego porque minha avó falava cego. Sim. Toda vez que eu vejo um cego na rua, eu sempre prontamente... Ajuda a atravessar a rua. Converso antes, né? Não dá pra pegar Você segurar na pessoa. Não, porque a pessoa que é deficiente visual tem isso, assim. As pessoas se sentem no direito de tocar. Tem que ser. Talvez que nem a grávida, também, que vê uma barriga, a galera já põe a mão. Não sei a gente vira propriedade pública, né? Mas a minha avó amava... Ela ficou cega com 17 anos. E um dos motivos que ela batalhou tanto pela inclusão do cego, tudo, foi porque ela queria ler. Não tinha livro em braille. Tinha alguns livros, eu me lembro que ela conta na biografia dela, ela me contou. Tinha alguns livros no Instituto Padre Chico, no Benjamin Constant, mas eram em francês. Não tinha livros em braille em português. E ela queria ler. Ela gostava de ler. Ela gostava, e então ela tinha essa loucura pelos livros e automaticamente por todas as artes, pela música, pela moda, pelo teatro. A minha avó foi minha primeira grande espectadora com uma audição poderosa, né? Ela falava coisas, me lembro que ela fazia comentários bem específicos nas peças que ela me assistiu. Então ela me influenciou muito na parte cultural, porque ela realmente amava os programas e amava ir ao cinema. Então a gente levava ela no cinema, né? Tinha um aparelhinho que ela chamava de murmurator, que a gente ficava falando, eu estava no ouvido dela, a gente ficava descrevendo a cena. E assim, era minha avó também, né? Às vezes também não tinha paciência para ela, às vezes ela queria saber o que estava acontecendo na cena. Eu morei com ela um tempo da cena da novela, da não sei o quê. Eu falava, eu tinha preguiça de descrever. Depois que ela morreu, claro, eu falei,
Me arrependi Puta muito que de pariu, todas por que que eu não vezes. escrevi a cena da novela? Não, mas é... Mas ela era muito, na mesma medida que ela era uma mulher assim, aguerrida pela causa e tal, ela tinha um prazer com a vida, de comer, beber, Sim. imenso, de se vestir, de passear, de viajar. Então, e minha mãe conta que quando a gente morava em Paris, a minha avó vinha visitar a gente, que ela passeava muito com a minha avó por Paris. Que legal, essa presença constante, né? Até ela morrer a gente foi muito, muito, muito unida. Inclusive eu fiz um filme sobre ela, um documentário. Sim, você fez um e ela participou um pouco do documentário. começo, porque eu queria que fosse uma ficção, e ela falava, não, não é uma ficção. É um documentário. Ela não chegou a dar esses detalhes, ela falava, eu não sei se eu quero. Ela achava assim, too much, sabe? Um filme sobre ela, embora eu acho que ela mereça, assim. Claro, ela foi uma ativista. Ser personagem de ficção. Eu acho que hoje, pessoas com deficiência visual, cegos, eles têm coisas em braille, Graças à minha avó. qualquer lugar que você põe a mão, de corrimão, você tem a leitura de braille, você tem cardápios, elevador, você bula tem de remédio. um monte de coisas em braille. Foi ela. Foi ela que... Foi a primeira. Que batalhou. Ela teve muitos cargos em governos também, secretarias de deficiência especiais. Então ela batalhou. Claro que amparada por muitas pessoas que ajudaram na causa dela, né? Mas foi ela, sim. Acho que eu posso dizer com propriedade que sim. Cédula de votação. Nossa. Me lembro da minha avó assinando cheque. Época do cheque, né? Que tinha um negócio de um quadrado, assim, a gente ia num lugar, ela ia pagar, então tinha um negócio quadrado de plástico, eu encaixava na assinatura e ela assinava o cheque. Assim, Que massa. Eu tenho essa lembrança dela assinando o cheque, que é o poder, né? Porque complicado também a coisa da cédula, né? Estar sozinha, enfim, tudo. Grande Dorina, né? Grande Dorina. E minha outra avó, Maria Flora. Volta Maria Flora. Maria Flora Hell Simões Vicente de Azevedo, ela é neta do Maximilian Hell, que é o arquiteto da Catedral da Sé, que tem um projeto bem polêmico, inclusive, né? Assim, digo arquitetonicamente falando, sim, mas importante muito criticado, cidade, né? E mais até pela questão de historicismo na época, no momento em que o moderno começava a pipocar no Rio de Janeiro e aqui a gente estava num outro, São Paulo mesmo, né? Não mas a própria cidade. A gente no podcast que a gente conversa com o Greg, a gente fala um pouco disso, o Rio ser um lugar que o modernismo estava punjante e São Paulo estava muito para os prédios públicos, como a Catedral da Sé, estava a olhar para um historicismo, esse neogótico da Catedral da Sé ainda. Mas que legal. E eu estava lendo até agora no livro que minha avó escreveu, tem um capítulo sobre ele, estava relendo, que ele realmente foi várias vezes para a Europa para estudar e ele veio inicialmente para fazer a estrada de ferro em Minas, Bahia, eu acho, e depois foi para o escritório do Ramos de Azevedo. Que era o grande escritório de São Paulo. Tem até um artigo que fala que ele ficou um pouco ofuscado, porque o Ramos de Azevedo era essa grande figura, né? Mas ele assinou projetos importantes, Catedral de Santos, o Hospital Santa Catarina. A sua Santa Catarina também é dele, não sabia. E o meu filho chama Maximilian por causa dele. Eu sempre quis homenagear, não sei por quê, porque é um tataravô, não tenho... Mas eu, desde que eu era jovem, eu falava, se um dia eu tiver um filho, vai chamar Maximilian, por causa do Maximilian Hell. E uma coisa muito louca agora que eu percebi, eu tinha esquecido, assim, a minha avó sempre falou tanto desse avô, e descrevia detalhes dele, que eu sempre achei que ela tinha convivido muito com ele. Né? Sei. Eu estava relendo o capítulo agora, ele devia ser uma personalidade muito, você vê na foto, assim, forte, porque ele morreu 10 anos antes dela nascer. Então tudo que ela falava... Era a descrição da figura só pública que chegou... dele. Dos amigos, da figura pública, ele devia ser uma figura muito notável, forte, assim, e amorosa, porque ela fala, e eu sempre achei que ela conheceu muito. Mas às vezes essa ausência também, ela influencia da pessoa querer falar muito da pessoa, porque não conviveu, né? E que legal, muito bom. E aí tá aí o Maximilian, meu filho. Falando em grandes nomes aqui, a gente falou do Maximilian, falamos da Dorina. E agora eu vou falar um pouquinho do teatro, porque um dos seus últimos trabalhos no teatro é a peça Pagu, Até Onde Chega a Sonda,
E a peça é um solo em que você interpreta textos da Pagu, Patrícia Galvão. O Marcelo até comentou na nossa Eu abertura. assisti, é fantástico. Você e a Ana. Muito legal, né? eu e a Ana. E mesclando textos dela com escritos seus. Sim. Queria que você contasse como que foi esse processo criativo do espetáculo e como foi voltar para os palcos depois da pandemia também. A gente puxa um pouquinho aqui, assim, mas aqui é um momento também de novo público. O processo criativo foi angustiante e agonizante, assim, foi difícil, porque quando eu recebi os textos eu achei eles muito difíceis e quis desistir do projeto. Mas ao mesmo tempo fiquei assim me sentindo como se eu tivesse com uma responsabilidade na mão, assim, pô, me deram um negócio tão incrível e eu vou... Que eram manuscritos inéditos. Eram uns textos inéditos que estavam dentro de um caderno, que estavam dentro de uma mala que o Rafael Moraes, que é um colecionador, comprou. E eu fiquei ali martelando aqueles textos e pensei... Tudo passou na minha cabeça, sabe? Então eu vou fazer uma cena, uma peça que se passa dentro de uma cela de uma prisão, com a Pagu, e aí vou botar personagens históricos, elas vão conversar, e eu vou enfiar esses textos no meio. Tudo era horrível que eu pensava. Nada fechava. Nada, a conta não fechava. É doido isso, né? Como um projeto tem uma... Você sabe quando você encontrou o formato dele, né? Que nem o filme da minha avó também. Eu entendi quando era um documento. Projeta arquitetura, também a gente sabe quando o negócio... Quando a coisa vai porque amarra de alguma faz maneira. 200 estudos e um vai. Vocês falam, nossa. É o processo de criação. Exatamente, processo criativo. Qualquer coisa. Você passa pelo todos os lugares, né? O céu, o inferno, o purgatório. Mas enfim, e aí... Quando veio a pandemia e a gravidez e o nascimento, eu estava procurando projetos para me recolocar em cena, né? Até porque me deu aquele pânico de, tipo, ninguém vai me chamar para trabalhar, porque eu sou uma mãe, porque eu tenho bebês, né? Fulana é complicada. Ainda mais com o agravante, tinha muito esse agravante de pegar Covid, né? Sim. Então, você grávida ou você no puerpério, você é uma pessoa vista como mais frágil, então... Pessoal, tipo... pondo... Eu tive até um pouco de sorte nesse sentido, consegui alguns trabalhos que foram legais, mas fiquei com muito medo e a Pagu martelando na minha cabeça, né? E aí tinha um edital aberto da Semana de Arte Moderna, que eu falei, bom, Pagu não estava na Semana de Arte Moderna, mas é uma figura do movimento modernista, vou tentar... mostrar ali. E às vezes quando tem um edital, um concurso, é uma forma de você organizar as ideias, né? Ou quando você vai mandar um projeto para uma captação. E aí eu comecei a organizar aquelas ideias e chamei a Bel Teixeira na época e ela falou, olha, você vai escrever, vamos escrever Eu falei, vamos chamar alguém para escrever um texto? Vamos chamar o Jobilac, vamos chamar fulano, Beltrano. E ela falou, não sei, tal, não sei o quê. Aí ela falou, não, você vai escrever. Olha, eu vou escrever com você. Que legal. E é muito louco, porque realmente eu escrevo. Eu não tenho a menor ideia por que eu não pensei porque eu poderia escrever esse texto. Porque eu realmente escrevo. Já escrevi roteiros, já escrevi coisas... Mas eu me tirei da reta, assim. E eu falei, não, Bel, não quero. E eu tinha muito medo da questão da egotrip, assim, dessa coisa que a gente faz muito hoje em dia, que é a autoficção. Que eu adoro assistir, mas que autoficção é essa coisa que você não sabe se aquilo é realidade, se aquilo é sobre você, qual que é a fronteira. Eu já tinha feito Vermelho Russo, que era bastante uma coisa da autoficção há muitos anos atrás. Eu não queria, assim, me colocar em cena. Eu falei, é uma egotrip, eu não quero. É muito, essa coisa, a gente já tem a rede social, já fala da gente. Sim, tudo é a gente. Aí eu falei, eu quero falar da Pagu, não quero falar de mim. Mas a Bel falou, mas não vai ter jeito. Você vai ter que falar de você, porque para trazer a Pagu para hoje, a gente vai ter que falar de você. Então eu comecei um processo com ela de gravar vídeos, e os vídeos viraram manuscritos, e que depois eu transformei em dramaturgia. Ela acabou indo fazer o Pantanal, então no meio do processo ela foi e nunca mais voltou. E eu... Você foi sozinha? Parei sozinha e com um pouco a ajuda do Elias Andreato, que é o diretor e que me ajudou com a edição final ali do texto, né? Mas... E aí, assim, foi um pânico voltar pro teatro, porque eu tava voltando pro teatro depois da pandemia e depois de ter filho. Sim. E você sempre acha que você perdeu os superpoderes, assim. Você fala, será que eu ainda sou atriz? Será que eu... Tem essa dúvida, assim, depois da maternidade, assim.
Será que eu vou ser capaz de fazer como eu fazia as coisas? Porque a gravidez é tão brutal, ela te limita em tantos lugares que quando você para, depois de um tempo, aí você fica com a privação de sono, aí você fala, será que eu vou ser capaz de decorar um texto? De atuar bem? Será que eu vou ser uma canastra agora? Perdi meus dotes, né? Então tinha um pouco esse lugar de medo. E o primeiro lugar que eu estreei, ao contrário do lugar onde você viu que era um palco italiano, o Eva Hertz, o primeiro lugar que eu fiz, assim, eu fiz primeiro na oficina Oswald de Andrade, uns ensaios abertos, e depois eu fui para o Sesc Pompeia, que é ali na sala ali do Projeto da Lina, mas uma sala bem alternativa. Bem alternativa, sim, tem dos dois lados. E o espaço alternativo, ele tem uma coisa muito íntima com o espectador, né? Se a pessoa está comendo um Mentos, você tá com você ela sabe ali. se o Mentos é de morango ou de menta. Porque é constrangedor, assim, sabe? A pessoa, coitada, ela não pode respirar, que você falou. Por que você não está gostando da peça? O que está acontecendo? Essa cara que você fez. Fala aí, meu. E eu estreiei a peça com o Rafael, que era o colecionador que tinha me dado o texto, me escolhido, na minha frente, na primeira fileira. E o Rafael estava com uma cara péssima. Ele estava gostando, depois eu descobri que ele estava gostando. Num dia ruim, mas... Não, ele estava sério, ele estava nervoso também. O que essa menina fez com o negócio que eu dei pra ela? Devia estar tenso. Eu fico tensa às vezes vendo os outros. Pessoas que eu gosto, eu falo, ai meu Deus, tô com medo dessa pessoa fazer uma coisa horrorosa. Então eu também fico, o espectador às vezes fica tenso. Ele estava tenso e eu olhei pra cara dele, uma hora eu tive um branco fenomenal, assim, um branco que eu só tinha ouvido falar na vida alheia. Só nos sonhos. Nos sonhos, ator tem 2 sonhos clássicos, viu? Branco e pelado em cena. Cadê meu figurino? Você tá lá pelado. Clássico, assim. Pergunta pra qualquer ator. Que ele tá 5 minutos antes de entrar em cena, não acha o texto, não sabe o texto, não sabe o texto. Botaram ele numa peça que ele não faz há 12 anos. E eu tive o branco. Então, foi... E eu demorei pra me recuperar desse branco, assim. Quase ninguém percebeu, nota, assim, né? Sim, Essas coisas têm uma sensação térmica pra gente muito maior do que a realidade. Sim. Mas pra gente é brutal. Então eu fiquei ali me culpando e me sofrendo muito. Mas a peça ainda tá viva, porque eu quero voltar com ela que legal. pra São Paulo, quero fazer uma temporada no Rio de Janeiro. Eu parei um pouco, assim, pra filmar uma série. E eu sou muito feliz fazendo a peça e sou mais feliz fazendo no palco italiano. No palco italiano. Porque tem uma distância do espectador, entendeu? Sei. Coisas pequenas, sabe? Hoje em dia tem aquele Apple Watch, aquele relógio. Sim. Aquele relógio pisca. Ilumina a cara inteira da pessoa. Então você tá ali fazendo assim, de repente a pessoa faz aquele fantasma assim, pá. É tipo Ghostbusters. Que não é Desliguem seus Tem que incluir isso, né? Você não vai adiantar nada, porque as pessoas nunca desligam, né? Eu conto nos dedos das apresentações de Pagu que não tô com um celular, ou que não... né? Mas o Apple, o relógio, cara, é assim... Ele faz a... Tem um ódio daquele... Mas assim, no palco italiano, você consegue tomar uma distância, entendeu? Daquilo, assim, e ganhar um ar pra você, assim. Mas eu acho que essa coisa, isso tem muito a ver com a gente, o espaço do teatro, se ele é italiano, se ele é de arena, Sim. é aberto. Eu acho que tem muito a ver também com o tipo da peça, né? Sei lá, recentemente a gente foi ver a peça do Teatro da Vertigem, que eles fizeram lá um cercadinho lá... Agropeça. E assim, tem uma interação público, e tem o cheiro da palha, o cheiro da terra, cheiro, um monte de coisa. Então eu acho que também depende da peça, porque acaba virando são experiências distintas, né? O teatro italiano, mais introspectivo, você mergulha mais na peça. E o teatro de arena, que ele é uma interação total. Como você falou, você sente o cheiro da bala de ventos. E com outros atores você divide essa energia também. Exatamente, né? fazer um monólogo num teatro de arena não deve ser... dá pra fazer. Eu fiz o Pagu em Santos, no Sesc de Santos, pra 500 pessoas. Sei. Eu comecei fazendo a peça pra 30. Falei, gente, estou fazendo essa peça para mais de 500 pessoas, olha que loucura. E o cenário, e tudo coube, tudo foi bom. Então, assim, essa peça, no caso, ela se adapta bem. Mas eu me sinto um pouco menos constrangida, assim, eu me sinto mais íntima do público, estando um pouco mais longe tendo uma distância, Sim, não tendo tanta intimidade com o público.
E a primeira temporada teve uma queda, um aumento de mortes por Covid, então voltou o uso de máscaras assim na semana de estreia. Que é muito triste. Pois, que você não vê a reação. Porque você não vê a reação, as pessoas estão incomodadas porque elas estão gastando uma energia para lidar com aquela máscara, porque elas também estão rindo, estão chorando, estão com aquilo. Então é ruim. E a segunda temporada já não tinha máscara, então tive as duas experiências. Agora, do seu trabalho no audiovisual. Você está participando na série original brasileira Dois Tempos, produzida pela Star Plus, né, da Disney, e estreou recentemente. E a série conta a história de duas mulheres que vivem em épocas diferentes e desejam mudar de vida. Uau. Elas viajam no tempo e acordam uma no corpo da outra. Uma é influencer em 2022 Sim. e a outra é uma escritora de 1922. Como que foi participar da série e como que você vê o momento do audiovisual brasileiro também, atualmente? A série foi bem interessante porque eu tinha acabado, eu estava com os bebês, estava com 7 meses e eu já estava com aquela coisa assim, preciso trabalhar, minha reserva está acabando, já estou me sentindo muito fora do mercado, aquela coisa fofa que a gente faz com a gente, né? Que a gente está sempre arrumando problema para a gente mesmo, mas eu realmente queria voltar a trabalhar. E aí a Vera Egito me convidou para fazer essa série, que a gente filmou todas as externas em Santos, e as internas a gente filmou num casarão ali no Campos Elíseos. Legal. E a peça acabou dialogando um pouco, tinha coisa do Santos, da Pagu, e eu estava ainda... Você né, estava também envolvida já com o projeto da peça. E eu faço uma vilã, né, da série, assim, faço 1922, que eu faço faço a parte de época, né. E eu adoro a direção de arte do Bílio Castilho, que ele faz e a Joana Porto faz figurino, assim, eles fazem uma direção de época totalmente subversiva, assim, legal. meio celular em 22. Não, mas assim, cores, Sim, com muito... Que é muito legal. Que foge, né? Não é realista, não tem um compromisso com o realismo e com a história, exatamente. E ainda filmamos num protocolo de pandemia que é meio insuportável, porque você tá ali assim com um batom, 2 quilos de batom, sombra, mais assim, vão te levar do camarim pro set, você tem que botar uma máscara. Aí eu falo assim, vai borrar. Não, tem que botar. Tem que pôr. Aí traz o face shield, aí você esquece de botar o face shield, aí vem o cara do protocolo da pandemia que é contratado pelo... Pra ver se tá todo mundo fazendo. Não, faz teste toda hora, aí nariz, aquele cotonete no nariz, às 5 da manhã antes de filmar, e aí... Enfim, muito menos relação com a equipe, comendo você comia em cabines de acrílico, assim. Na frente do outro, mas com 3 acrílicos. Enfim, tudo foi para todo mundo, foi super estranho, né? E difícil. Mas filmamos, e você vê o resultado final, é uma série jovem, né? Você não vê que teve isso por trás, Sim, é engraçado, isso né? é bacana de olhar. É doido, né? Isso não reverberar para E agora eu tô filmando uma outra série pra Netflix que já saiu totalmente desse lugar, já não né? tem mais Não tem mais. Acho que dá. A Netflix já anunciou, chama Pedaço de Mim, é uma série dirigida pelo Maurício Farias. Acho que é o primeiro trabalho dele fora da Globo. O Maurício é o cara do Grande Família, Tapas e Beijos, várias novelas. E um grande diretor. Com texto da Ângela Chaves. É uma série com uma pegada de teledramaturgia, assim, de novela. Legal. Bacana. Bem legal. Tô nessa experiência brutal, como disse o Gregório do Viver no Betoneira, que vocês gravaram com ele, que é a vivência da ponte aérea. Né? Que é uma experiência, assim, parece que você foi de um país para outro, de manhã num país, de tarde no outro. Destrói isso. Destrói, E vivendo essa dicotomia, esse fla-flu carioca, São Paulo, Rio, amando e odiando o Rio na mesma proporção. São Paulo, quando você chega. Não, São Paulo eu amo, tá? Mas eu sou super... Eu tenho um negócio, um banzo com o Rio. Eu gosto de ir pro Rio, gosto de chegar no Rio. Alguma vida passada, acho que Sei. Não, mas eu chego também, no Santos Dumont chegou da última vez agora, desceu, olhou aquele e falou assim, por que a gente não mora no Rio?
Qual que é o Mas assim, motivo? 2 dias Depois você eu já falo. descobre, você já Você se dá uma... responde. Não, mas é que é muito bonito. É muito um negócio bonito. de uma É cidade chocante. É lindo. chocantemente bonito. Eu fico chocada. E assim, de repente uma lua em cima do mar. Eu olho para as pessoas e falo, gente, vocês estão vendo isso? E as pessoas estão passando tranquilamente Exato. É lindo. Total. Mas eu Mas São amo Paulo tem suas Mas belezas. São Paulo tem a coisa, né? Eu gosto aqui também. Agora a gente falou do Rio, mas ia perguntar do Esquecemos de momento falar. do Do momento do audiovisual audiovisual. brasileiro. Momento do audiovisual brasileiro. Olha, eu acho que a gente teve uma queda ali na produção do cinema, né? Nos anos de 4 anos de governo do Inominável. Uma queda livre. Destruiu, né, a cultura, em geral. No momento que eu acho que a gente estava assim, muito bem, fazendo grandes filmes, indo para os festivais, enfim. Então, foram filmados poucos filmes, ao mesmo tempo que os streamings chegaram com tudo no Brasil. Então, com muita produção, pessoas trabalhando. E aí a Globo também se adequando nesse lugar de ter outras, né? Porque acho que a Globo, que é uma empresa brasileira, uma grande empresa, se adequando com a chegada desses Do streaming, do fazendo. internacional. Exatamente. Então acho que ficou essa coisa, a Globo se modificou, o streaming chegou meio mandando, meio, né, solando, e o cinema ficou ali adormecido, né? E eu acho que agora a tendência é a gente voltar a ter a coisa dos pequenos produtores, do cinema autoral, voltar a crescer. Acho que eu gostaria também que o streaming, enfim, continuasse com essa potência no nosso país, mas com alguma legislação, com alguma... revendo alguns pontos contratuais, não só para os atores, mas para os roteiristas. Nos Estados Unidos tem uma legislação que... Tem sindicatos muito fortes, né? E chegou num momento de pandemia, de um governo que estava com muita também raiva de artista. Então eu acho assim, opinião leiga, tá? Não sou uma produtora, não leio, não sei ler contratos, mas acho que no momento em que as pessoas também sem concorrência, sabe? Sim. Então acho Aí que pode ser muito positivo agora também a gente organizar tudo isso. E acho que tem uma formação, né? São muitos anos que os governos foram investindo também em filmes, em produções. Então tem uma formação de roteiristas, uma formação de diretores. E assim, acho que eu vejo também um crescimento de papéis femininos e de diretoras mulheres, né? Muito. Porque assim, eu sempre falo, já falei isso em outras entrevistas, quando eu comecei, eu saí da escola de teatro, eu falei pro meu pai e minha mãe, eu vou fazer teatro. Eles falaram, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, não, como atriz. Quando eu fui pro mercado de trabalho, não tinha nada. Tinha teatro. São Paulo sempre foi uma cidade que consumiu muito teatro. Mas tinha TV Cultura, que fazia 1 ou 2 programas, e que tinha alguns atores que trabalhavam. Tinha a Rede Globo. Tinha publicidade, que foi onde eu aprendi a fazer teste. Olha. Fazendo teste de publicidade. E Isso teste é um aprendizado também. E mais nada. Aí começou a ter um filme ou outro assim, Carla Camurati, Laís Bodanssi, retorno, né? Depois do Collor e tal. Sim. Então assim, eu não tinha mercado. Eu, com 16 anos hoje, se saísse e tivesse essa quantidade de trabalhos e testes, provavelmente minha carreira teria sido diferente. Mas não tinha nada. E quando tinha, eram personagens que eram namoradas de alguém, primas de alguém, filhos de alguém. Era quase secundário. Todos os protagonistas eram masculinos. Tanto é que você vê os grandes atores que se sobressaíram nos anos 90, 2000, era o Wagner, o Rodrigo, o Selton, o Léo Medeiros, tinham poucos grandes papéis femininos, né? Claro que se eu fizer parar aqui para pensar, vai ter, mas menos. Mais, né, em equilíbrio. E aí, com a coisa do movimento feminista e com todas essas batalhas, né, da questão de gênero, eu acho que começou a ter mais obrigação mesmo de ter mulheres no audiovisual, e isso influencia em tudo. Então, nos roteiros, nas personagens femininas, né, era muito difícil ter mulheres protagonistas. Tinha na novela a mocinha, né? Mas era a mocinha, tá ali, né? Que tinha o mocinho que era mais protagonista. Claro que tinha, mas assim... Então eu acho que agora tem um equilíbrio maior entre papéis femininos e masculinos, que eu acho legal, porque a população, né, é meio a meio. Não, acho que até mais mulheres. Então, é ótimo a gente
ter séries com os homens e as mulheres e eu fico feliz, assim. Sim, sim, nossa. E eu acho que é legal ter essa... É uma perspectiva otimista. Né, que eu tem acho muito papéis agora para muitas atrizes mais jovens, né? Eu cheguei pra minha gente outro dia e falei assim, vem cá, não tem nada não. Ela falou, não, tá tudo de papel para adolescente. Eu falei, pô, tá difícil do meu lado. Mas tem papéis bons. Esse papel que eu tô fazendo agora é bem bom, assim, nessa série, enfim. Isso a gente vai cavando também, né? Vai procurando para escrever os próprios papéis. É legal porque você escreve, você produz, né? E eu acho que você consegue, por toda a trajetória da tua obra, você consegue. Você está fazendo isso. Né? E acho que é muito legal isso. Não, eu acho que uma coisa que pode ser interessante também que você falou, né? Durante a gravidez você não pôde aproveitar daí aquilo de estar na Globo, sair na rua e as pessoas reconhecerem. Mas talvez agora pensar o que é estar na Netflix, que também é um outro poder agora de mídia, né? Uma outra frente muito ampla. Sim. E se isso já está dessa maneira também, isso pode ser interessante. Tipo, a Kate Bush não vendeu toda a disco que nem sei lá o que com o Stranger Things agora do que não vendeu na carreira, ou coisa Exatamente. assim. Que é esse, o que essas novas maneiras de audiovisual podem proporcionar, hein? Mas acho que eu vejo muito a tua trajetória no cinema também, foi fantástica. Eu adoro fazer série, mas fazer filme... Todas as mulheres do mundo, é maravilhoso aquele filme. Eu fiz a série. Exatamente, a série. Mas é muito gostoso fazer filmes, eu gosto muito de fazer série, mas o filme tem uma coisa de ser uma obra menor, que você consegue imaginar a curva do seu personagem um pouco melhor, assim, você consegue ver ele... A série, assim, você grava o capítulo 1 hoje, à tarde você tá gravando o capítulo 18, depois aí você volta fica com a pro 3. assim, vem cá, aqui ela já soube da você morte do fulano. Não, mas eu estaria meio puta nessa cena. Não tô puta porque aqui... Eu nem sei. Então, assim, tem um... eu faço um mapa da personagem. Sei. E mesmo com o mapa, eu me perco, às vezes. O cinema, você tem um pouco mais de controle e profundidade nesse sentido de ser uma obra menor, né? Eu nunca tinha pensado na escala, mas é isso mesmo, né? Eu faço essa série que eu faço ela... Tem 30 anos se passa. 25 anos. Já é continuista. Nossa. Você agarra na continuista e no mapa e seja o que Deus quiser, né? E às vezes eu estou no banheiro e falo assim, será que vai colar aquilo com aquilo, gente? Porque eu fiz aquela cena um mês atrás, depois eu fiz essa cena 40 dias depois, será que a hora que o montador botar uma cena depois da outra vai colar? Vai. Nossa. Bom, Marta, a conversa está muito legal. Adorei, achei assim a gente falou de urbanismo, falou de cidade, falou de calçada, falou de cinema. Foi ótima conversa. Eu queria muito ter uma solução para as calçadas, tá? Mas eu acho que ela a gente também quer. A gente também quer. A gente vai. Mas eu acho que ela surge em vários momentos. Tem muita gente pensando nisso. Que bom. Né? E eu acho que por isso que cada vez a gente reforça mais para realmente ter essa resposta. Mas tem muita gente pensando nisso. Eu acho que vão ter saídas. Mas assim, passa também por uma mudança de mentalidade, mudança de postura da prefeitura, né? Que vai fazer isso em época eleitoreira, por uma necessidade. Sim. E eu queria te fazer uma última pergunta. Você pode compartilhar com a gente um filme, o nome de um filme, de uma série, um teatro, um livro que sei lá, que te inspirou recentemente nessa tua produção, né? Assim. Eu nem sabia que você ia me fazer essa pergunta, mas eu leio pouco atualmente, menos do que eu gostaria, até porque estou dividida entre mãe, trabalho, ouvir podcast, ver séries, haja 24 horas no dia. Mas eu peguei um livro para ler, assim, nessa última ponte aérea, que eu fiquei absolutamente encantada. E ele tem muito a ver com cidade e arquitetura. Chama Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Eu sei pouco sobre o livro, eu estou na metade. Ela é ela nasceu na Itália, de uma família judia, mas ela são contos, são ensaios, que ela descreve coisas. Num ensaio ela descreve a relação dela com o sapato dela, no outro ela descreve uma cidade no inverno, Abruzzo no inverno. Mas a Natalia Ginzburg tem esse conto que ela descreve um amigo, que é um autor italiano famoso, só que ela começa descrevendo a cidade, que ela pessoalmente não gosta, mas que ele amava.
E é muito bonito que daí tem um momento do conto, e ela escreve muito bem, uma loucura, assim. Ela percebeu, depois que ele morreu, que ele era igual à cidade que ele tanto amava. Que ele era um pouco intratável na sua ferocidade de fazer as coisas e, ao mesmo tempo, dado ao ócio e aos sonhos. E eu fiquei chocada, assim, porque eu nunca fui nessa cidade e eu vi tanto ela, sabe? E aí eu nunca fui na outra que ela descreve o inverno. E nesse último capítulo ela tem um que chama Pequenas Virtudes, que dá o nome ao livro. Ela fala sobre a educação de filhos. Ela dá conselhos de uma forma linda. Eu não vou falar aqui, assim, pega o livro e leia, porque é genial, assim. Ela foi editora do Ítalo Calvino. Sim. É uma escritora importante, assim. Ela tem um outro livro famoso, chama Léxico Familiar. É uma super escritora que eu nunca tinha lido e estou encantada. E ela descreve coisas. Um sapato roto. E ela passa o conto inteiro, o ensaio inteiro falando como ela foi feliz quando ela tinha um sapato estragado. Olha que e você fica... É chocante o que ela escreve bem. Assim, Nossa, já quero leiam esse já. livro. É uma loucura. Então fica a dica aqui, Natália Ginzburg, Pequenas Virtudes. Pequenas Virtudes. E para ficar atento aqui, porque tem muita coisa nova da Marta surgindo aí em breve. E muitas coisas que dá para ver já que estão nos streams. E que já estão nos streams. Pra ver os filmes antigos, O Domingo, O Vermelho Russo, Entre Nós. Olha só. Quem quiser. Boa. Pessoal, Botafogo. Muito bom. E eu lembrei, a Rosa Monteiro também, que é uma escritora espanhola eu já li A Louca da fantástica. Casa. É, muito legal. Eu estou lendo Nós Mulheres, é bem legal. Legal. Bem legal. É isso aí. Marta, brigadíssimo. Obrigada, pela gente. presença. Super obrigado pela conversa, foi maravilhosa. Prazer. Muito bom, muito bom. E agora a gente... Tchau, gente. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Identidade visual: Flora Canal. Redes sociais: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capri.